Olá, eu sou o Bruno Brandão, especialista em tecnologia da empresa CAD, e hoje eu venho apresentar esse lançamento, esse colosso, a nova Cut Router Max, um equipamento que sem dúvida é a melhor CNC router do mercado desta categoria. Ela é impressionante e eu vou apresentar ponto a ponto porque ela é a melhor disparada no mercado atual nacional brasileiro. Antes de eu explicar para vocês a parte mecânica, eletrônica e de software dessa máquina que a tornam, na minha opinião, a melhor máquina CNC de router do Brasil, eu preciso comunicar para vocês algumas coisas que eu acho muito importantes. Porque na hora de comprar router, as pessoas têm uma extrema dificuldade de entender a diferença de um equipamento para o outro. A maioria das pessoas olham à primeira vista, o que elas vão reparar? Qual é o tamanho da área útil de usinagem dela, qual é a potência do motor spindle e só. Como se máquina router fosse tudo igual, como comprar qualquer máquina fosse que nem banana, você compra uma banana mais barata ali que vai dar o mesmo resultado, não vai. Router CNC é um dos equipamentos mais difíceis de escolher na hora de comprar, porque o detalhamento dele, principalmente mecânico, é muito absurdo de diferença de um equipamento para o outro. Porque se você comprar um equipamento de baixa precisão, com os motores errados, com as guias erradas, não adianta. O equipamento vai se tornar um peso de papel gigante na sua empresa, porque você não vai conseguir trabalhar com ele direito, você vai ter problema no corte, o corte vai sair todo serrilhado, vai começar a agarrar durante a usinagem depois que ele tiver mais de 1, 2 anos e vai se tornar um inferno na sua vida. Para comprar um equipamento CNC router, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque se acha que a diferença é só o tamanho da área útil de usinagem e a potência do motor spindle, você está totalmente enganado. Para mim, mais difícil do que escolher uma impressora, uma máquina laser, a router é onde os detalhes eles mais importam. Depois que você comprar, não adianta chorar, não adianta dizer que não avisei, não adianta você ligar lá dizendo que o vendedor contou uma história, que depois que chegou não era bem isso, que eu imaginei que era aquilo, quando chegou não fazia o que ele falava que fazia. Não adianta, você tem a chance agora de acertar e eu vou demonstrar item por item do equipamento CNC router, por que eles fazem a máquina ser diferente uma da outra e por que a nova Cut Max é a melhor do mercado disparado, anos-luz de diferença do restante. Depois não adianta comprar máquina feita em fundo de quintal, feita na garagem, feita por uma empresa que mal começou, que pega meia dúzia de metalon, solda em cima, não adianta. O problema vai vir e vai sobrar para o seu bolso. Numa router CNC, o mais importante disparado, 80% da importância de um equipamento é a sua parte mecânica, não é a eletrônica a coisa mais importante no equipamento. O que vai fazer ele vibrar, o que vai fazer ele cortar mal, cortar fora de esquadro, cortar lento, agarrar o motor é a mecânica. E mecânica precisa de muitas coisas. Em primeiro lugar, precisa de massa, precisa de peso, porque senão a máquina torce, a máquina vibra. A segunda coisa que ela precisa é ter usinagem da sua mecânica, para onde os elementos de precisão forem conectados, eles sejam perfeitamente conectados e retificados. A outra parte é quais são esses elementos mecânicos que vão fazer a máquina ter precisão. A nova Cut Router Max, ela utiliza guias prismáticas lineares de 20 mm em todos os eixos, no X, no Y e no Z. E no eixo X e Y, ela usa cremalheira helicoidal de precisão módulo 2.5, ou seja, de 25 mm. É muita precisão e ela é capaz de suportar um enorme torque. No eixo Z, ela usa um fuso de esfera com mais de 1 polegada de diâmetro. Você tem uma enorme precisão no fuso para que você consiga abaixar no material com precisão praticamente perfeita no seu dia a dia. Agora, de nada adianta você botar esses elementos de precisão numa chapa fina de metal, num metalon 80-80 com parede de 1.2, 1.3 milímetros, porque não adianta você ter o instrumento de precisão numa coisa que está flambada, não está retificada, de nada adianta. Esse equipamento ele é muito especial na sua precisão e confere uma vida útil muito grande, porque onde estão qualquer elemento de precisão, seja a guia linear, seja a cremalheira,
você tem a máquina usinada, ou seja, um equipamento muito grande industrial passa uma fresadora em cima da parte de aço da máquina, retificando ela. Você pode ver que aqui tem um ressalto onde ela foi retificada. Então, você só vai botar a guia linear onde foi retificado, porque de nada adianta ter uma guia precisa se onde ela está apoiada não está preciso. Isso é essencial para uma precisão do equipamento e é isso que você vê na Halter Max Nova Cut. Você vai procurar no mercado inteiro, você não vai ver o conjunto de tanta precisão apoiado sobre a parte de metal usinada. Pode conferir, pode vir aqui no showroom conferir, você não vai achar. Não é à toa que essa é a melhor máquina do Brasil. Continuando a explicação da parte mecânica, eu chego num ponto muito crítico de todas as máquinas, a forma de movimentação dela. Essa máquina não é um mero motor de pasto acoplado direto à cremalheira ou uma correia, aqui não. É um motor de pasto que está acoplado a uma enorme caixa de redução, uma caixa que multiplica por mais de 5, 6 vezes o torque do equipamento. Ou seja, esse equipamento se torna quase imparável. Eu vou fazer uma demonstração para vocês entenderem o que é torque, o que é força que uma máquina CNC de alto nível, de alta performance precisa ter. Para vocês entenderem agora de uma forma lúdica e divertida o que é torque, o que é força, para que serve uma caixa de redução, para que serve um motor de passo potente, eu vou fazer uma demonstração aqui com o meu ajudante, um rapaz forte, esbelta, para ver se ele consegue segurar a máquina. Pode ir lá, vamos lá. Vamos ver se esse rapaz tem força para segurar essa máquina. Faz força, rapaz. Vamos, vai, vai. Ele está fraquinho, ele não consegue. Mesmo se você for forte, você também não vai conseguir, porque essa máquina é um colosso, nada para ela, muito menos ela agarrar e estragar o seu trabalho. Obviamente, um dos itens principais é o motor spindle, que é o motor que realmente entra em contato com o material e faz o corte. Eu fico impressionado e às vezes até mesmo abismado que as pessoas vendam máquina com motor spindle refrigerado a ar no Brasil. O Brasil é um lugar que é um dos lugares mais quentes do planeta. Você bota um motor refrigerado a ar num galpão quente, sem refrigeração e espera que aconteça o quê? O motor vai ter uma vida útil mínima e normalmente o motor refrigerado a ar às vezes queima antes de 1 ano de uso. Isso não vai acontecer porque a Nova Cut Max ela utiliza o motor spindle refrigerado a água, que vai garantir uma longa vida útil durante anos. Às vezes passa de 6, 7 anos um motor desse. O modelo de 1,20 m por 2,5 m, de 2 por 3 metros, usa um motor spindle de 4 cavalos, ou seja, 3 kW, refrigerado a água, o que faz uma grande diferença não só na vida útil, mas também no nível de ruído desse motor. Eu vou acionar o motor só para vocês escutarem um pouco do nível de ruído, como é bem mais baixo do que o motor refrigerado a ar. Pronto, esse é o ruído máximo que o motor tem. Está na rotação máxima de 24.000 RPMs. E o nível de ruído ainda permite que eu grave um vídeo e que vocês me escutem sem problema nenhum. É por isso que essa máquina é a melhor do Brasil. Para facilitar o dia a dia do usuário, facilitar o uso do equipamento, essa máquina ela vem com um sensor de altura para detectar automaticamente a espessura do material que você está cortando. Basta botar o sensor aqui, dar o comando no DSP, vai identificar. Pronto. A máquina está pronta para cortar, já sabe a altura. É só mandar rodar o seu trabalho. Como eu já falei anteriormente, o eixo Z desse equipamento é extremamente robusto e preciso. Já que ele carrega um grande motor com alta rotação, ele não pode correr o risco de ficar vibrando nem perder passo durante a subida e a descida. Então ele tem um fuso de esfera gigantesco de 1 polegada, guias lineares prismáticas onde desliza o eixo. E além do mais, essas guias são colocadas sobre tarugos de aço usinado, ou seja, precisão e robustez tudo junto num combo só. Para um equipamento ser o melhor, ele não basta ser só bom na mecânica, na eletrônica, ele tem que ser fácil de usar e de manter.
E um orgulho que eu tenho desse equipamento é que ele tem um sistema de lubrificação automático de todas as guias, os patins da máquina. Ou seja, você tem uma bomba hidráulica que você bombeia o óleo e ele distribui para todos os patins que estão conectados nas guias lineares da máquina, do eixo X, Y, Z. Ou seja, a lubrificação dessa máquina não é você tacando óleo na mão, com pincel, aquela perturbação todo dia. Você simplesmente vai chegar aqui, pressionar a alavanca para bombear óleo para todo o equipamento de uma vez só. Isso facilita porque o seu operador não vai ficar com preguiça de lubrificar a máquina vai estar sempre lubrificada e com isso é estimado que você aumente a vida útil das partes mecânicas em até o dobro do que um equipamento convencional sem esse sistema. Agora eu vou começar a falar um pouco da parte eletrônica do equipamento. Esses equipamentos, principalmente os nacionais, os fabricados em fundo de quintal, eles utilizam eletrônica de quinta categoria. Uma eletrônica tão ruim, tão fraca que precisa de um programa externo ligado a um computador para poder fazer o processamento do G-Code para enviar para os comandos dos motores. Isso não acontece nessa máquina porque ela utiliza um controlador industrial DSP Hit Alto A11. Ou seja, você controla todo o equipamento somente por esse controle remoto. Você pode pegar o seu pendrive, salvar o seu arquivo G-Code aqui, espetar no controlador, selecionar e simplesmente mandar cortar. Você pode movimentar a máquina, tudo por aqui, tudo pelo controlador DSP. Isso só máquina de alto nível tem. Eu vou mostrar para você essas máquinas aí feitas em fundo de quintal, essas nacionais de quinta categoria, o que elas precisam para fazer funcionar. Eu vou te mostrar a complexidade dos softwares genéricos que você vai ter que utilizar, o Mach 3, o Linux CNC, para você substituir um controlador de alto nível. Essa tela que você está vendo é um programa chamado Mach 3 e semelhantes que equipamentos de terceira linha precisam usar. Por quê? Quando você não tem um controle central, um DSP industrial como o nosso equipamento tem, você é obrigado a fazer todo o processamento do G-Code através de um software externo, que é um software pago e que se você perder a licença, a máquina para de funcionar. Se o seu computador estragar, você vai precisar chamar um técnico para reconfigurar tudo. Esse controlador das máquinas de terceira linha, ele configura motor, aceleração, rampa de aceleração, liga e desliga do spindle, etc. Ou seja, você está transferindo todo o controle da máquina para um software de um computador que pode parar de funcionar com muita facilidade, porque computadores ficam num ambiente sujo, num galpão quente, etc. Então, esse tipo de coisa, além de tudo, é difícil de operar. Quando o usuário é novo, é iniciante, ele não tem essa capacidade de um dia para o outro aprender todas as funções, todos os comandos que tem aqui num software como esse. Isso aqui é para máquina de terceira linha, você não precisa sofrer, você não precisa passar por isso. Se comprar uma máquina de primeira linha como a nova Cut Max, você vai ter um DSP com controle remoto que basta você espetar o seu pendrive que ela já vai ler e está pronta para cortar o seu G-Code. Dando continuidade à explicação da parte eletrônica, aqui no painel de controle do equipamento, você tem dois itens muito importantes. Um é o controlador de motor de passo. Nós utilizamos um controlador de grande porte industrial de mais de 6 amperes de corrente elétrica e capaz de dividir o pulso de 400 até 40 mil. Ou seja, eu posso subdividir quanto eu quero fazer a rotação do motor. Com isso eu consigo qualquer precisão que eu desejar para você ter um corte preciso, liso e sem serrilhar. Outro item importante é o inversor de frequência digital. O que é o inversor de frequência? A função do inversor de frequência é conseguir alterar a rotação do motor spindle, ou seja, do motor de corte. Isso é extremamente necessário porque nem todo material se comporta da mesma forma. Quando você corta MDF, você pode botar na rotação máxima de 24.000 RPM. Mas quando você está, por exemplo, cortando acrílico ou PS, se você deixar em 24.000 RPM, ele começa a derreter em cima da fresa até que a fresa gruda e quebra. Então você é obrigado a reduzir a rotação do motor de corte. E nesse equipamento, o DSP, o controle remoto, ele consegue alterar digitalmente com só um aperto de botão
o nível de rotação. Ele manda a informação para o inversor de frequência que reduz a rotação do motor de forma precisa e digital, para que você não tenha subjetividade na hora de definir os parâmetros de corte do seu equipamento e ter um corte sempre consistente de perfeita qualidade. Agora que eu já dei a explicação principal da parte mecânica, eletrônica, de software, eu vou colocar a máquina para cortar, para você ver ela em operação, para você entender a diferença que faz um belo motor, um belo torque, uma caixa de redução. Eu vou colocar o equipamento para cortar em uma única passada simples, um MDF de 9 mm, numa velocidade de 8.000 milímetros por minuto. Você vai entender o que é qualidade, velocidade e precisão no corte. Porque uma máquina convencional, se colocar numa velocidade dessa, normalmente ou ela agarra ou ela faz um corte totalmente trepidado, com serrilhado nas curvas. Você vai ver que o corte vai ficar perfeito, preciso e sem nenhuma serrilha na curva. Aqui é a peça que acabou de sair. Usinamos na frente de vocês, diante dos seus olhos. Olha a letra D. Olha o arredondado como não tem uma serrilha, uma ponta. Não fiz nenhum tipo de acabamento. Do jeito que acabou de sair da máquina, eu estou mostrando para vocês. Isso é qualidade, isso evita retrabalho, isso economiza mão de obra. É tirar da máquina e não ter que ficar toda hora fazendo 1000 processos de lixa, de acabamento. Olha a perfeição do corte com uma velocidade altíssima de 8.000 milímetros por minuto. Isso precisa ser um baita de um equipamento robusto, preciso, com motores e eletrônica de alto nível, senão você nunca vai conseguir um resultado desse com uma velocidade tão grande quanto essa. Para completar a cereja do bolo, a solução de software que vai com a nova Cut é sensacional. É o software mais simples possível e com uma eficiência sensacional. Para quem nunca viu um software CAM, ele tem a função de trazer o seu arquivo vetorial, seja feito no Corel, seja feito no Adobe Illustrator ou no AutoCAD. Você importa para ele para você passar as informações, qual é a fresa que você vai utilizar, qual é a profundidade do material, que ele já vai fazer as compensações e gerar o G-Code, que é o código que a máquina entende. Olha que facilidade de uso que tem esse software. Esse software é tão fantástico, tão especial, que você não precisa ter conhecimento nenhum em software CAM. Pode ser a primeira vez que você comprou o equipamento, que você vai mexer e desenvolver os seus arquivos. E até mesmo ele permite importar imagens e vetorizar automaticamente para você. Vou até mostrar um exemplo aqui. Vou pegar Ó, isso aqui está em PNG, que é uma imagem, não é vetor. Vou abrir, ele vai rastrear para mim automaticamente e olha, já está pronto. Se eu quiser, o vetor para fazer a usinagem está pronto. Eu vou vir aqui, opção de cortar, vou escolher minha ferramenta. Vamos lá, ferramenta que eu estou na máquina é de 3 milímetros, selecionei, ok. Vamos colocar aqui, ok. Vamos lá, o meu material tem 9 milímetros, então vou botar 10 de profundidade, milímetros, pronto, ok. Pronto, o código já está criado, eu vou simular. Vamos botar o MDF na simulação, ok, pronto. Olha a simulação, ó. Tá simulada. Você vê aqui o vetor, vê se cortou tudo direitinho. Tá pronto? Salva o seu G-Code, salva no pendrive e é só espetar na máquina e apertar play.
Agora eu estou fechando esse vídeo, já dei a explicação principal sobre a parte mecânica, eletrônica, do software controlador, do software criador de G-Code. Então agora você já sabe tudo o que você precisa de essencial para comprar um equipamento CNC, para comprar uma boa solução de router CNC. Obviamente, eu acho essa, sem dúvida, a melhor equipamento e a melhor solução do Brasil em termos de router CNC dessa categoria. Agora, se você viu isso tudo, se você aprendeu tudo o que eu te disse e ainda por cima quiser comprar outro equipamento, aí é uma decisão sua. Você já sabe o que é bom, você já sabe o que precisa no equipamento para ser bom. Se você errar nessa escolha, não vai ser por falta de informações, porque agora você já tem tudo o que você precisa saber. Um equipamento para cortar com esse nível de velocidade e qualidade. Um equipamento que tem um DSP, um controlador DSP industrial. O Hit Alto A11, que dispensa completamente o auxílio de qualquer computador conectado à máquina. Não precisa usar software de controle genéricos, que nem o Mac3, o Linux CNC, que vai transformar lá na frente a sua vida no inferno se você escolher errado. Com essa máquina, em um dia você já vai saber operar, comandar ela, gerar o seu G-Code no software, vai operar diretamente pelo DSP, ou seja, você compre um equipamento bom agora e economize muito dinheiro daqui para frente, porque o equipamento vai ser muito confiável, uma vida útil dele enorme, quase o triplo dos concorrentes e uma facilidade de operação que você não vai encontrar nenhum. Agora só depende de você, o equipamento está aqui, a CAD vende, está disponível para você comprar e a solução não existe hoje melhor, na minha opinião. Tá contigo.